Olá, meus amigos, bem-vindos. Vamos continuar. Fiz o primeiro vídeo sobre Agur, esse é o segundo. Então, se você está começando aqui, vá para o segundo vídeo que é melhor. Vai para o primeiro vídeo, melhor dizendo. Né? Veja lá Agur, o sábio, personagem bíblico, muito pouco falado na igreja evangélica brasileira, e a gente está estudando ele aqui. Segunda, segunda sabedoria de Agur, segundo princípio de Agur, que Agur teve 4 gerações. Ele viu a existência de 4 gerações e eu quero tratar sobre essas gerações nesse vídeo. A gente continua falando sobre Provérbios 30, só que agora, a partir dos outros versículos, vou compartilhar aqui com você. Provérbios 30, versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Vamos voltar lá, só no versículo 1, quem era Agur, né? Filho de Jaque, olha o que diz o versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal. Então, ele estava se dirigindo ali uma palavra profética. Oráculo são palavras, revelações divinas. E aqui no versículo 11, ele fala uma geração que amaldiçoa seu pai e sua mãe. Versículo 12 tem uma geração, versículo 13 outra, no versículo 14 mais uma. Vamos para a primeira geração. Geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz sua mãe. Então Agur previu a existência de uma geração que não avaliaria positivamente, não respeitaria, não honraria pai e mãe. Perceba que o objetivo aqui do canal é inserir você dentro do contexto de igreja. Igreja não é só, temos repetido isso em cada vídeo, não é só ir para o culto. Igreja não é só aquele templo que tem a sua importância. Mas ser igreja vai muito além. Igreja não é só aceitar a Cristo como Salvador. Você é salvo quando aceita Jesus. Você precisa permanecer sendo salvo não só por conta da salvação, que essa vem do Senhor. Claro que esse é o benefício maior de tudo, incomparável. Mas quando você é chamado de igreja, não está falando de salvação, está falando da sua missão. Quando Cristo quer se relacionar, quer se direcionar a você sobre a sua salvação, ele chama de salvo. Ele chama de filho. A todos como quanto reconheceram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, essa herança, a salvação é uma herança para filhos, retornar aos braços do Pai. Receber por herança aquilo que está preparado desde antes da fundação do mundo. E nós confundimos muito isso. Eu sou um cristão, eu vou para a igreja para ser salvo. Não, você é salvo quando você aceita Cristo. Agora, além de ser salvo, e não confunda, eu não estou dizendo que não é para ser salvo, que não existe salvação, que você não vai perder sua salvação, nada disso. O que eu estou dizendo é, ser igreja é uma outra missão. Claro que a verdadeira igreja, ela é salva. Não tem como ser igreja se você não for salvo. O primeiro patamar é ser salvo, ser remido por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é óbvio. Agora, quando falamos de igreja, há uma missão, que é o quê? Levar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas dessa salvação que você recebeu anteriormente em sua vida. Então, aquilo que você recebeu de graça, você leva de graça. Só que essa missão, esse dever que você recebeu, essa incumbência como igreja, que é salva, há uma oposição. E essa oposição, nós já falamos, começa no reino espiritual. São dois reinos lutando, o reino dos céus e o reino das trevas, que vão tentar influenciar as nações, as instituições, como a família, como a igreja, instituição humana, templo, denominação. Vai chegar até o indivíduo como família, indivíduo, sociedade. Então há uma batalha em vários campos. E aí você perde essa sua missão quando você não enxerga isso, quando você compreende que a sua missão é só ir para a igreja uma vez na semana, ou 3 vezes na semana, 5 vezes na semana,
devolver o seu dízimo e etc., cantar alguns louvores, etc., etc. Nada disso deve ser desprezado. Mas o templo que você vai é um lugar de capacitação para que você, aqui fora, cumpra o seu dever como igreja. Então, uma das primeiras grandes batalhas que temos enfrentado, Agur, o sábio servo de Deus, já vislumbrou, já foi-lhe revelado há milênios atrás a existência de uma geração que despreza pai e mãe. Ou seja, há um conflito dentro da família, há uma carência familiar, há uma fraqueza. A instituição família, que é uma instituição essencialmente importante, que tem a ver com o evangelho, tem a ver com a igreja, tem a ver com o propósito de Deus, ela óbvio que seria atacada. Então, Agur viu isso e procurou nos alertar. É preciso que nós também tenhamos essa preocupação em defender os valores da família e sermos família. Perceba que o ataque à família, ela vem de tantas situações e que esse vídeo não vai procurar exprimir, porque vamos falar das outras, então vamos dar um resumo sobre todas. Mas um ponto que me chega uma preocupação muito grande dos nossos dias é, por exemplo, aquelas pessoas que nem querem mais casar. Na igreja evangélica brasileira está surgindo pessoas que menosprezam o casamento, pessoas que desprezam, ao casar, a existência de filhos. O casamento não é o problema da sociedade. O problema da sociedade é que a sociedade, o ser humano, está doente. E aí, se o ser humano está doente, ele não cumpre os votos do casamento. A lealdade, o compromisso, a fidelidade, o respeito, o amor, o equilíbrio, a consideração, a compreensão. Então, os casamentos que estão naufragando não é culpa da instituição casamento, mas a culpa é do ser humano que está doente. E aí o ser humano, ao invés de ser curado, de buscar a cura através de Cristo, o que ele faz? Não, ele vai culpar, vai jogar toda a responsabilidade, como é comum. Por exemplo, Adão fez isso desde o início do homem. Adão foi lá e jogou a culpa sobre a mulher. Hoje há um movimento que se levanta contra o casamento, tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres. Você tem as duas vertentes, homens e mulheres, colocando todas as suas frustrações de relacionamento no casamento, quando não é real. E agora a igreja passa por um outro problema, que a humanidade toda passa, nos países mais desenvolvidos, que é a natalidade. Então, muito tempo a igreja foi duramente criticada com a questão de ter filhos, da prole. Fomos ridicularizados. Olha, crescer, encher a terra, multiplicai-vos. Né? Que loucura você ter um filho, e agora ninguém quer ter nem mais um filho. E alguns países, depois pesquisem, alguns países, vários na verdade, de primeiro mundo, hoje sofrem com uma taxa de natalidade baixíssima. Então os filhos, quando a Bíblia chama, são herança do Senhor. Então há uma geração, há um conflito que menospreza a família. Vamos para o segundo tipo de geração que Agur viu. Há uma geração, versículo 12, que é pura aos seus olhos, e que nunca foi lavada da sua imundície. Na verdade, aqui chama-se a geração da hipocrisia. E não é o que nós vemos hoje? As pessoas, elas são medidas pelos seus próprios olhos. A Bíblia fala disso. A vanglória da hipocrisia. Então hoje você não quer ser alguém, você quer ter alguma coisa. Você não quer ser uma pessoa melhor, você quer que as pessoas achem que você é aquilo. Então, com o advento das redes sociais, que é uma ferramenta maravilhosa, não estão criticando aqui a rede social, você que é o problema. Você que tem que aprender a utilizar a rede social. Olha, eu estou gravando esse vídeo, talvez esse vídeo seja uma mensagem importante para você, talvez te ajude um pouquinho. E outros homens e mulheres de Deus têm se levantado para trazer a verdade, assim como tem falsos ensinos. E isso é bom que aconteça para que você alcance
maturidade, você entenda, você faça a separação. Você não é um robô, você não é uma criança que, né, só pode colocar aqui aquilo que seja bom aos meus olhos para você. Não, você que tem que fazer o filtro, você que tem que ter maturidade para compreender o que a palavra de Deus está escrito ou não. Pegue tudo que eu estou falando e coloque no filtro da palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que você com certeza deve ter na sua casa. Mas as pessoas hoje, elas estão tão preocupadas em parecer alguma coisa, em parecer ser aquilo que não são. E aí você tem uma geração vazia, você não consegue falar, né? Você tem uma geração em que os homens deixaram, né, sua masculinidade fora. Eu não estou aqui falando nada de opção sexual, né, nada disso. Estou falando que os homens não têm mais maturidade. Você fala com um homem de 40 anos, parece que está falando com um garoto de 12. As mulheres largaram de mão toda a sua beleza, né, todo o feminino, para se transformar em algo que a gente desconhece, e elas sofrem a opção da sua escolha. Eu não estou aqui falando de machismo, feminismo, nada disso. Estou falando de características. Estou falando de essência, de profundidade. As pessoas não conseguem mais crescer, se aprofundar em alguma coisa. Então isso afeta também os relacionamentos que nós falamos anteriormente e afeta o seu interior. Então, é o que nós falamos. Hoje o narcisismo, que tem tanto se propagado aí, até de uma maneira equivocada, mas ele está se proliferando. A hipocrisia, como eu acabei de dizer. Então é preciso que a gente tenha cuidado com isso. Vamos amadurecer como igreja, vamos amadurecer como ser humano, vamos nos aprofundar, vamos ter mais essência. Vamos ter mais tesouros, porque a palavra de Deus é rica, abundante. Se você buscar muita coisa, vai ter aqui. Vamos mais um versículo para a gente continuar. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Aqui, Agur colocou a vaidade. Será que ele está falando de hoje? Qual foi a geração? Será que existiu alguma geração mais vaidosa, mais... E quando falo vaidosa, eu não falo de cuidado, tá, gente? Salomão já dizia que tudo é vaidade. Então, o cuidado faz parte da vida. Agora, o excesso, todo o excesso é ruim, inclusive o excesso de vaidade. Porque o excesso de vaidade te leva à soberba. E a soberba precede a queda, te leva à ruína. As pessoas não querem aprender, mas querem ensinar. As pessoas não aceitam que existam outros superiores. Aprenda isso. Sempre tem alguém superior a nós em todos os campos da vida. E é impressionante como nós vivemos numa geração em que todo mundo sabe tudo. A pessoa nunca estudou sobre aquilo, mas fala sobre aquilo. A pessoa leu uma página daquilo, ela já sabe. Você pergunta, sabe, sei fazer? Não, deixa comigo, eu faço. E quando você vê o resultado, é pífio. Então, uma geração vaidosa, uma geração egoísta, uma geração soberba. E por último, Agur falou também da existência de uma geração cujos dentes são espadas, ou seja, uma geração de conflitos, e cujos queixos são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Ora, essa é a geração que vivemos atualmente. Os mais necessitados, os mais pobres, são vilipendiados a cada dia. São usurpados a cada dia. Poderosos não lutam mais entre si, mas se uniram para destruir o povo, para destruir o mais simples. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos urgente termos uma posição sobre a terra e que a luz venha raiar através de nós. Isso é uma obrigação da igreja. Quando eu falo isso, eu não falo do poder político. Logo as pessoas já... não, temos que ter um presidente evangélico, um governador evangélico, um deputado evangélico. Não é isso. Óbvio que quanto mais homens, religiosos ou não, mas homens bons estejam lá, melhor. Mas nós temos que estar influenciando em todas as áreas, na cultura, no judiciário, na medicina, na ciência, no meio empresarial, através dos militares, nas forças de segurança pública, na educação.
entre os intelectuais, entre os filósofos, entre os engenheiros, enfim, entre os prestadores de serviço, entre a dona de casa, entre o varredor de rua. A igreja precisa levar o evangelho, precisa influenciar para derrubarmos a tirania. Toda a tirania, ela reflete, muitas das vezes, um pensamento de um povo. Então, apenas quando o povo se desperta, quando ele está numa tirania muito grande, ele se revolta. Mas, primeiro, precisamos mudar a nós mesmos, para depois buscarmos mudar o próximo. Que sejamos igreja verdadeira a cada dia, que se expressa através do nosso testemunho, das nossas ações. Não se esqueça, que Deus te abençoe sempre. Inscreva-se aqui no canal, comente, curta e compartilhe. Fique com Deus.